classificação. No aprendizado de máquina para classificação, eu quero descobrir uma ou mais dentre várias classes. No caso de multiclass classification, classificação multiclasse. Mas eu não tenho necessariamente uma conexão numérica contínua entre os valores das classes. Porque as classes, de qualquer forma, vão ser representadas por número, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Mas uma classe que signifique 0 ou 1, por exemplo, no caso 0 ser cachorro, 1 ser gato, não quer dizer que meio é meio gato, meio cachorro, ou pior ainda, 1 é gato, 2 é ônibus. Não quer dizer que 1,5 é meio gato, meio ônibus. Essa conexão numérica ela não existe. Nem em termos de lógica, nem em termos de continuidade. Outros exemplos aí, spam ou não spam, a pessoa está doente ou não doente, dado uma série de sintomas, ou uma determinada classificação de flores, por exemplo. Em aprendizado de máquina, a gente sempre tem uma série de entrada e uma série de saída, que são, no caso, para sair das classes. Nesse exemplo, a gente vai analisar uma base disponível chamada Pima Indians Diabetes. Ela trata da condição médica dos índios Pima e indica se cada paciente vai ter um episódio de diabetes dentro de 5 anos, dados os campos de entrada. Exemplos aí, o número de vezes que o indivíduo estava grávida, a concentração de glucose, enfim, no sangue, a pressão diastólica e termos médicos aí, idade inclusive, e como saída a variável de classe, se vai ser testado positivo ou negativo para diabetes nos próximos 5 anos. Vamos então rodar aqui a carga das bibliotecas. Nós estamos rodando Keras sobre TensorFlow. Eu vou dar mais detalhes sobre essa biblioteca durante o curso. Aqui eu estou simplesmente verificando. Estou usando Keras e TensorFlow nas versões 2.6. E vou fazer o carregamento dos meus dados que eu já havia previamente baixado nesse arquivo Pima Indians Diabetes data.csv. E aqui eu faço uma divisão para as colunas. Então, coluna de 0 a 8 não inclusive são as minhas colunas de entrada, e a coluna 8 especificamente a minha coluna de saída. Nesse caso, nós vamos utilizar, para esse modelo, um layer de entrada. Eu vou explicar um pouco mais sobre layers. Layers são camadas de processamento. Cada layer contém nós e pesos que vão ser aprendidos. Eu tenho 3 dense layers. Nesse caso, os dense layers são aqueles que possuem todos os seus nós conectados com os nós do layer anterior. A gente usa aqui o modelo funcional, em contraste com o modelo sequencial. Esse modelo funcional ele é mais poderoso porque ele pode armazenar layers como variáveis, e eu posso reutilizar em qualquer momento e criar estruturas complexas nessa rede neural. E como é um problema de classificação, nós usamos para ativação do último layer a função de ativação sigmoide. Assim eu introduzo uma não linearidade e eu faço com que eu tenha na classificação os números específicos de cada classe. E finalmente nessa parte da compilação do modelo é a parte onde eu configuro o modelo para o treinamento. Eu especifico o otimizador que vai ser utilizado. O otimizador é o algoritmo
que faz com que o aprendizado tenha uma convergência. A função de perda é o desvio do valor previsto em relação ao valor fornecido. Então, monitorando a função de perda, eu identifico se o modelo está, de fato, aprendendo algo ou não. A métrica também é uma outra função que pode ser avaliada durante o treinamento. Eu vou conversar sobre a métrica durante o curso. Nesse momento, a gente não vai entrar mais em detalhes. E como é um problema de uma classe, na verdade, duas classes, sim ou não, né? Está com a doença ou não. Então, eu considero uma classe binária. E nesse caso, eu uso para a função de perda, a loss function binary cross entropy. Eu vou aqui, então, executar o modelo. Já faço a compilação. Ele dá uma breve síntese de como é o modelo. Um modelo extremamente simples, com 220 parâmetros. Existem modelos muito mais complexos, que chega à ordem de centenas de milhões de parâmetros, dependendo do problema e da rede neural que eu uso. Eu vou executar aqui o treinamento em 75 epochs. Então, cada epoch é a quantidade o número de epochs é a quantidade de vezes que eu passo por todos os dados novamente. Então, a cada iteração sobre todos os dados, um aprendizado é executado e converge cada vez mais. Eu estou usando uma GPU, então isso faz cada epoch ser extremamente rápida, com 5 milissegundos cada uma. E eu noto aqui que, em relação à perda, ela vai diminuindo. Isso é um ponto que indica que o aprendizado está de fato acontecendo, e a acurácia está aumentando. Então está aqui com 50% de acurácia, aqui já na ordem de 70%, e aparentemente estabilizou aí nessa ordem de 70 e poucos por cento. E finalmente a perda que estava lá iniciando em 3, esse número não tem um significado padrão, em cada caso ele significa uma coisa diferente, mas ele está com 0,57 e finalmente a acurácia global ficou em 71%. E finalmente eu vou fazer uma análise. É uma análise bastante simples, onde eu rodo os meus casos, eu estou verificando quais são os valores previstos e o que foi esperado. Então, por isso que a acurácia está em 70%. Em alguns casos existe aqui uma falha. Esse aqui é o valor que eu estou mostrando aqui de cada entrada. Então, são 3, 6, 7, 8 valores, né? De 0 a 7 lá na lista. Então, são 8 valores de entrada e 1 de saída. E esses valores ele aprendeu a calcular. Então, tem algumas falhas, mas a maioria acaba correspondendo ao valor esperado. Bom, pessoal, isso foi só um bate-papo bastante introdutório para se ter uma ideia de como se cria uma rede neural, como se utiliza uma base de dados. Eu pretendo, no curso e em outros vídeos como esse, entrar mais em detalhes ou mostrar outras redes neurais bastante interessantes aí, também para texto, para imagens e tudo mais. Muito obrigado.